Na aula de História, caros estudantes. Aqui vamos ter independências na América Latina, né? A expressão América Latina se refere a um conjunto de países que tem língua predominantemente europeias, ou seja, línguas neolatinas, né? Português, espanhol, francês. E aqui você vê na imagem um quadro representando Hidalgo, o padre Miguel Hidalgo, né, que foi um dos líderes da Revolução Popular a favor da independência do México. Então vamos entender esse contexto dessa crise colonial. É muito comum então falar em metrópole e falar em colônia. Quando se fala em metrópole, nesse cenário de guerras por independência, está se referindo basicamente a Portugal, no caso da América Portuguesa, e Espanha, no caso da América Espanhola. Então, quando se fala em colonos, nesse caso está se referindo aos países que viriam a se tornar, por exemplo, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, o próprio México, né, entre outros países. Então, temos aqui então alguns fatos que vão demarcar essa crise colonial, né, que vieram antes, né, conhecido como raízes do processo emancipatório dessas lutas por independência. Então nós sabemos que havia esse controle comercial, né, então havia necessidade de livres mercados aqui nos países ditos colônias. Portugal e Espanha tinham um controle, tinham um monopólio sobre o comércio dessas regiões, né? No caso das colônias espanholas, o comércio era exclusivamente da coroa espanhola, controlado por um órgão governamental conhecido como Casa de Contratação. Então havia essa ânsia dos países locais, dessas colônias, em ter uma liberdade comercial. Então isso era período aqui de crise desse monopólio comercial entre colonos e metrópole, importante entender isso. Então havia também uma crítica ao trabalho escravo, né? Sabemos que a escravidão estava sendo abolida em outras partes do mundo, uma crítica a esse sistema. E você tinha também industrialismo e mercantilismo também como fatores aqui de peso nessa relação de monopólio comercial. Monopólio comercial, no contexto, significa o comércio exclusivo da colônia com pessoas autorizadas pelo governo da metrópole, ou seja, a Argentina, Colômbia, Peru, entre outros países da América Latina, até mesmo o Brasil, só podiam comercializar, estabelecer comércio com aqueles comerciantes autorizados pelas coroas portuguesas e espanhola. Na sequência, então, nós vamos ter uma série de lutas por independência, e é importante, então, você saber que a região estava dividida administrativamente em grandes reinos ou vice-reinos, né? Aqui no caso da América Espanhola, então você tinha a Nova Espanha, você tinha Peru, Nova Granada, Rio da Plata. Então havia 4 capitanias: Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Então o contexto é esse. E aí você vai ter já a partir do século XIX o início da luta por independência. Veja aqui no mapa, independência da América Espanhola, século XIX e século XX. E aí um mapa bem complexo aqui. Você tem essa parte de cima que é os Estados Unidos e Canadá, e você tem essa parte mais central que você tem Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, uma série de países, né? Bahamas, e mais embaixo você tem Venezuela, Colômbia, Equador, próprio Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então esses países estavam divididos, aqui na legenda você pode ver, em vice-reinado, né? Eram vice-reinados essa parte que era controlada pela Espanha. Então a colonização espanhola tinha o vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado da Nova Granada, vice-reinado do Peru, vice-reinado do Rio da Prata, capitania geral de Cuba, capitania geral da Guatemala, capitania geral da Venezuela, capitania geral do Chile. De acordo com as cores você identifica ali no mapa.
Então, é nesse contexto de muitas lutas, de reivindicações por parte dos colonos, principalmente de liberdade comercial, que você vai ter o início dessa luta por independência. Havia condições, então, que eram tidas como motivadora. Quais eram essas condições? A profusão aqui na América de ideias liberais, né? Sabemos que o mundo após o iluminismo vai propagandear essas ideias liberais, ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, e essas ideias vão chegar aqui na América Latina, sentimento anti-imperialista, anti-absolutista e anticolonialista. Então isso vai ser o gás, vai ser o combustível para essas guerras de independência, né? Principalmente lideradas por essas elites coloniais aqui na América, principalmente na América Espanhola. Quem eram essas elites coloniais? Aqui eram chamados de crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, que incluíam latifundiários, né? Também ali os donos daquelas chamadas plantation, né? Fazendas de monocultura. Então, guerras por independência vamos ter no México, já em 1810, os padres Miguel Hidalgo e José Morelos, como as lideranças ali dessas lutas por independência no México, né? Vamos ter outros símbolos dessas lutas. Então aqui é importante mural, né? Mural, a guerra de independência. Um importante artista mexicano vai colocar agora em suas pinturas, em seus murais, pessoas comuns, pessoas populares, pobres, soldados, né? Também como participante aí dessas lutas por independência. Diego Rivera, em sua obra, vai chamar a atenção para essa participação popular nessas lutas de independência. Ok, turma? Vamos ficar por aqui e até a próxima.